né? Sejam muito bem-vindos ao Descomplicando a Qualidade, né? Que é o nosso canal no YouTube. Esse é o nosso 9º Descomplicast, né? A ideia é tratar temas de gestão e temas técnicos de maneira mais simples, fácil e descomplicada para todo mundo. Hoje eu tenho a honra, né, de ter no meu canal o Luiz, né? O Luiz, admiro muito ele, conheci ele numa palestra da Anshan em Salvador, em 2018. Fiquei encantada, Luiz, realmente com a sua palestra e com todo o conteúdo, e muito forte essa questão de transformação de relações nas empresas. Então, eu realmente fiquei muito encantada desde então, te sigo nas redes desde então, e estou muito contente, muito feliz por você estar podendo estar aqui com a gente hoje, dividindo todo o seu conhecimento. O Luiz, pessoal, para quem não conhece, né, quem está conhecendo hoje, vou apresentar um pouquinho para vocês. O Luiz se denomina humanizador de organizações e inspirador de pessoas. É empresário, executivo, professor e mentor. Atua como diretor de recursos humanos e TI para a América do Sul na Cordsa, que foi eleita em 2019 a melhor empresa para se trabalhar. É sócio fundador de empresas com a Essence Bis e a Dona Mimos para o seu cabelo. Me chamou a atenção, me interessei, vou conhecer melhor sobre ela. É psicólogo e tem MBA em administração com ênfase em gestão de pessoas. Já atuou na Quinus, Bahia Pulp, Delphi, Automotive, Ford e Bradesco. Né? E também acompanha e faz troca de ideias, palestras, né, Luiz, na ABRH Bahia, na Anshan Salvador, FIEV e diversos outros comitês, no Comitê do Polo, que a gente se conheceu. Então, seja muito bem-vindo, né, ao canal, Luiz, e estou muito feliz mesmo e muito honrada com a sua presença aqui hoje. Se você quiser começar falando um pouquinho mais do que eu não falei para o pessoal te conhecer, a gente pode começar assim. Ô, Cris, acho que eu não tenho muitas coisas para dizer, né? Só para as pessoas entenderem que a vida não é uma vida de grandes milagres, a vida é feita de pequenos milagres. Então, eu nasci numa pequenina, mas grande, estupenda e magnífica cidade chamada Utinga, na Bahia, e meus pais migraram para o sudeste do Brasil por conta do meu estado de saúde, quando era pequeno, aos 3 anos de idade. E nós passamos por situações muito difíceis na vida, né? Então, algumas pessoas falam para mim, olham para mim hoje e falam assim, mas é fácil você falar isso, né? Mas ninguém sabe por onde eu passei, né? Ninguém sabe que eu já passei fome, garotinho com pneumonia, e os pais só tinham banana e farinha para poder me dar. Não sabe como é que foi essa transformação do ser humano, né? Então, uma das coisas que eu sempre digo para as pessoas, cara, você precisa acreditar, porque você não conhece a história do outro. Você conhece a sua história. Então, o que você pode fazer da sua própria história, né? Então, a minha história foi construída aí nesses passos singelos por onde eu caminhei, e em todos os lugares eu fui conhecendo pessoas geniais, pessoas incríveis por onde trabalhei e tudo mais. E também tive meus desafios, né? Tem gente que fala, é tudo fácil. Não, não é tudo fácil. Eu também já tive que trabalhar com uma liderança tóxica, né? Que eu nem chamaria de liderança, com gestores tóxicos que foram difíceis de lidar, entre outras coisas. Mas foi aprendendo a lidar com esse contexto e fazer a mudança no ambiente ao qual eu estava inserido, assumir o protagonismo e a responsabilidade, que me trouxe ao ponto onde eu estou hoje. E por que eu falo que eu sou um humanizador de empresas e também um inspirador de pessoas? Porque eu entendo que as organizações, a essência das organizações é a contribuição humana. Sem a contribuição humana, tanto para receber, quanto para entregar, quanto para colher tudo aquilo que aquela organização produz, aquela organização não serve para nada. Ela pode ser extinta se não estiver conectada com essa essência. Então, são os humanos que podem propagar os melhores ambientes. E eu também acredito que
se os líderes conseguem despertar o melhor das pessoas, né, o melhor que elas têm, essas pessoas desejam transformar as empresas onde elas atuam, e essas empresas desejam fazer uma grande transformação na sociedade por um propósito maior, por uma causa maior, essas pessoas transformam o mundo para as pessoas. Então, está tudo muito bem desenhado, né? Então, se essa pessoa com esse sonho, essa crença, eu acho que ainda estamos no caminho desse novo modelo de negócios ao redor de nós no mundo, e eu acredito que é possível, né? Então, acho que é sobre isso que nós vamos falar um pouco aqui hoje, sobre que líder é esse que faz as pessoas brilharem tanto, porque eu encontrei alguns na minha vida. Eu tenho nomes que fizeram parte da minha vida, e se tivermos aí a oportunidade aqui de falar sobre casos como esses, vai ser fantástico. Pessoas que olharam para mim quando eu não era nada, não era ninguém, e falaram, não, rapaz, vem cá, deixa eu acender uma chama que tem dentro de você. Então, Vem aqui. essa energia para mim foram fazendo com que eu me tornasse quem eu sou hoje, né? Então, por que a gente não pode fazer isso com muito mais pessoas todos os dias? Eu entendo que chegou o momento, nós já passamos por várias eras dos negócios, e a era dos negócios hoje é a era das pessoas. Por mais que a gente esteja vivendo momentos muito difíceis no nosso mundo, mas é para a gente prestar atenção que tem um alerta para nós que a gente está deixando de perceber. É o quanto nós podemos impactar positivamente a vida das pessoas ao redor do mundo, sermos mais inclusivos. Eu só queria falar isso, né? Agora vamos para o nosso diálogo, nosso bate-papo. Pessoal fazer pergunta aí, que acho que vai ser muito legal. Eu particularmente acredito muito, né, nisso que você falou. Eu acredito muito que nessa conexão, né, e quanto mais conectados, mais próximos nós estamos do outro, né, com o qual a gente está convivendo, e principalmente nos ambientes organizacionais, que a gente passa grande parte da nossa vida nesses convívios, nessas relações, e acredito muito nisso realmente. E, Luiz, a gente pode começar falando assim, quais são as características, né, dessa liderança humanizada que vem se falando bastante, quais são os principais pontos, ou quais são as dicas que você dá para que cada vez mais a gente tenha essa construção dentro das organizações? Tem um ponto que é fundamental. Qual o papel do líder? Para que ele existe? Se ele fizer essa pergunta todos os dias, ele vai entender que, sim, tem um monte de gente aí falando aí para dar resultado nos negócios, para gerar lucratividade. Não, eu existo para uma coisa um pouquinho diferente. Eu existo para poder transformar pessoas no melhor que eles são, e a partir disso eles vão conseguir entregar resultados extraordinários para o mundo, vão entregar receitas extraordinárias para suas empresas, produtos fantásticos para os seus clientes, eles vão viver à beira do incrível. É isso que eu acredito. Então, a primeira coisa que você precisa ter como líder é essa crença na essência humana, no que o ser humano pode proporcionar na transformação da sociedade. Inclusive, tudo que é em torno de nós da sociedade, na sociedade, é parte desse servir humano, porque todo o restante segue as leis naturais. Todo o restante. A gente fala para o mundo vegetal, mundo mineral, mundo animal, parece que ele já é mais ou menos organizado, né? O gnu, ele dá aquela volta na África, na savana, aquelas coisas todas, tal. Não tem o seu movimento para poder fazer. E o que faz o mundo ter uma rotina, um cotidiano diferente? É o nosso livre-arbítrio, é a nossa escolha, o nosso poder de escolha, de olhar para uma coisa de maneira positiva ou negativa, de olhar para uma coisa de maneira competitiva ou colaborativa. As nossas decisões como humanos devem ser mais adequadas para promover o bem da humanidade. Esse é o ponto. Se a gente começar a desenhar modelos de educação, modelos de negócios, modelos de saúde, todos eles voltados ao bem da humanidade, e para ser o bem da humanidade também tem que considerar o que está em torno dele, vai fazer grande diferença. Então, se você quer assumir o seu papel como líder, a primeira coisa é ter interesse genuíno no ser humano que está à sua frente. Esse é um ponto que é fundamental, né? Não dá para você ficar pensando só na sua felicidade, né? A felicidade plena é aquela felicidade que é construída entre você e o outro. Não dá para ser sozinho. Toda a felicidade plena que você pode distribuir dentro das organizações não faz parte do sucesso de um.
tem que ser parte do meu sucesso e também daquilo que eu posso proporcionar na vida do outro. Senão ela vira uma felicidade efêmera. E eu acredito no índice de felicidade do trabalho. Eu acredito que o líder precisa ter essa conexão de promover felicidade. E como é que você promove felicidade? No diferencial que o humano tem. Que não é só o desenvolvimento intelectual, são as várias outras coisas que ele pode fazer para esse aprimoramento moral dele dentro da sociedade. Como é que eu desperto as pessoas para isso? Então, tudo que a gente tem, as nossas organizações, as nossas instituições de ensino, servem para a nossa elevação como ser. Esse é um ponto muito importante. Esse é o número 1, né? Interesse genuíno pelo ser humano. Porque isso ainda nas características. Já vou falar exatamente o que é a essência da liderança humanizada. O segundo ponto esse líder ele precisa construir um futuro para as pessoas, né? Ele precisa entender que a pessoa tem que sair de um ponto e ir para outro. E esse outro ponto tem que ser melhor. Mas outro ponto não é melhor para ele, líder. É melhor para a pessoa, nessa jornada da pessoa. Então, eu preciso me conectar com o outro para entender a história dele, a caminhada e a jornada, e como é que eu dou a mão para ele ir adiante, né? Eu estava falando ontem no bate-papo com o pessoal que não tem nada mais belo para você fazer por uma pessoa do que aquilo que ele não pode te retribuir, dar de volta. Entendeu? Se eu dou um dinheiro para alguém, sei lá, dei R$1.000 para alguém, daqui a pouco ele vai ganhar aquele dinheiro e ele me dá R$1.000 de volta. Agora, se eu dou uma ajuda que é transformadora na vida da pessoa, aquilo é engrandecedor não só para ele, mas para mim também. Uhum. A satisfação para o ser humano é quando ele faz coisas que são grandiosas para o outro. Então, pensar nesse contexto também é muito importante. Como é que você vai ajudar essa pessoa a sair do ponto A para o ponto B de uma maneira que possa elevá-lo a um nível melhor? O terceiro é como é que a gente vai trabalhar os pontos fortes das pessoas. Esse é um ponto que a liderança precisa entender, porque tem muita gente no mundo procurando os defeitos. Então, a gente prefere, a pessoa fez tudo certo. Tudo certo. Ele errou uma vírgula no relatório. Vem esse erro de novo. Rapaz, olha a energia que a pessoa, né, utilizou, o tempo que ele gastou, o tempo que ele se concentrou, mas ele falhou naquele ponto. Mas não. As pessoas são voltadas a procurar os erros, porque a gente é voltado para essa análise de risco, né? Por conta da sobrevivência, para as coisas não falharem. A gente deixa de valorizar a jornada e tudo aquilo que foi feito de bom. Então, quais são os pontos fortes das pessoas? E o quarto elemento o que eu posso fazer por esse outro ser humano para elevar ele para o sucesso dele, né? Se ele tiver sucesso no desenvolvimento dele, e desenvolvimento não é dar treinamento. Esse bate-papo nosso aqui, que você está nos proporcionando, você está liderando a gente dessa maneira brilhante, porque você está nos desenvolvendo a todos, inclusive a mim. Porque quando eu falo sobre algo, eu reforço para mim mesmo. Então, eu não posso amanhã agir de uma maneira diferente. Porque dentro dessa sala tem pessoas que me conhecem, tem pessoas que fazem parte do dia a dia comigo e sabem que eu estou numa jornada de evolução. Algumas coisas ainda estou buscando o caminho, outras já estou preparado. Eu não posso vir aqui contar essa história toda para vocês e amanhã eu volto lá para a fábrica e aí todo mundo fala, rapaz, aquele cara mentiu demais naquela live ontem, tá certo? Isso não pode. Então, certo você ter a coerência com aquilo que você é para poder levar o outro ao máximo potencial dele. Isso dá mais ou menos o que eu chamo de características de um líder, né? Mas a liderança em si, se você me permite, já indo até Claro, eliminando uma fica à outra vontade. pergunta. A liderança em si é diferente de gestão. É muito diferente de gestão. Liderança em si, sim, tem aqueles caras que colocam a tabelinha do chefe e do líder. Eu digo, joga os dois fora. Nem a tabelinha do chefe, nem a do líder. As duas não me servem. Porque liderança é algo maior. Liderança é um estado de espírito. Liderança é, sim, uma essência que tem dentro de você com o interesse genuíno de fazer a elevação do outro. É a energia que você propaga para o outro. É tudo aquilo que sai de dentro de você em prol desse ambiente que a gente está. E, inclusive, nessa sala aqui, se a gente exerce uma liderança genuína, a liderança é essa que propaga. Na hora que está tendo a conversa com o líder, é tão agradável. É agradável demais. Porque você sente aquele brilho no olhar, aquela energia boa, aquele abraço sem abraçar, porque o líder está realmente preocupado com outro ser humano e como aquele ser humano vai sair de perto dele. Porque tem aquele outro que fica com aquela história de, peraí que eu tenho os feedbacks para te dar e não sei o quê. Rapaz, não é
história de feedback para me dar, não, rapaz. É o seguinte, o que você vai me entregar é para me ajudar ou para alimentar o seu ego, para mostrar que você fez o que você fez comigo e me dizer como é que eu tenho que ser de acordo com o seu ponto de vista, né? Então, são muitas reflexões para a gente fazer, porque a liderança é esse estado de espírito, não é como você faz o outro produzir mais, é como você transforma a vida do outro para o outro se tornar um ser melhor. Acho que, pronto, já dá até para terminar já, não é não? Ah. É, e dentro disso tem muita profundidade, né, Luiz? E assim, você tem um case, né, um caso de sucesso, de uma transformação, né? Eu sei que tem algumas pessoas aqui que conhecem você, mas tem outras que não. Se você podia resumir para nós, contar para nós um pouquinho desse case de sucesso, da onde saiu, para onde foi, quais foram os aprendizados nesse caminho, né? O que pode trazer para a gente? E é verdade, tem uma história muito bacana. Inclusive, tem pessoas aqui nessa sala virtual, né, que construíram essa história junto comigo, que fizeram essa transformação junto comigo. E você não consegue fazer isso sozinho, porque a gente só funciona bem quando a gente funciona em bando. O ser humano é um ser social, né? Então, vamos fazer uma boa reflexão a respeito disso, porque se você quer ter sucesso, sozinho não mete a cara, não, que você vai se dar mal. Você tem que ter o bando todo junto com você. Como é que você conquista o bando todo? Então, daqui a pouquinho a gente vai chegar lá. Mas teve um case, sim, que é o case da Cordyceps, mas o case da Cordyceps ele vem de uma construção de histórias, né? Para chegar no case da Cordyceps, eu falo, é o meu melhor. A melhor história profissional que eu tenho é essa da Cordyceps, porque é a última, né? Sempre a última é o momento máximo que a gente está vivendo. Então, a gente pega tudo aquilo que a gente acumulou na nossa bagagem e pode colocar à disposição. Mas eu também não posso desmerecer outras pessoas muito talentosas que passaram a sua jornada comigo em outras épocas, como na Ford, na Delphi, na Kinos, na Bahia Pup, no Bradesco, né? Eu costumo dizer que, inclusive, lá na Ford foi quando eu descobri que os amigos são para a vida toda. Eu tenho, sim, muitos amigos de lá, até hoje, né? E ali como eu tenho de outros lugares também, mas ali foi onde eu descobri que essa intensidade da amizade é o que te leva mais longe. Porque o dia que eu estou com dificuldade, eu posso conectar qualquer um daqueles amigos, eles vão me ajudar na busca da solução e vai ser de maneira incansável. Eu não sou um cara de poucos amigos. Talvez eu tenha poucos amigos no dia a dia, mas eu tenho muitos amigos espalhados no mundo que os amigos são assim, são aqueles que estão distantes, mas na hora que o coração bate forte e você precisa, está todo mundo junto, né? Uhum. Esse jeito de ser que veio dessa minha história toda, chegou um dia na Cortes. A Cortes estava vivendo um momento muito difícil no Brasil. Nós estávamos com muitos prejuízos, perdendo muito dinheiro, e a minha vida era administrar o Ministério Público, né? O Ministério do Trabalho, e sindicato, bancos não queriam mais me oferecer dinheiro, porque a gente já estava com o passivo a descoberto, e a gente já estava indo para os bancos de segunda linha. Tinha uma série de coisas acontecendo em torno de nós que dizia, gente, não vai dar, velho. Nós não vamos chegar muito longe. E aí uma das pesquisas que nós fizemos deixou muito claro para a gente. O nosso indicador de engajamento naquela época foi de 16%. Isso significa que 84% das pessoas iam lá para cumprir tabela ou não gostavam de trabalhar com a gente. Ou seja, na hora que eu passava na portaria, as pessoas queriam me jogar umas pedras, sabe? Então, isso há anos atrás. E o prejuízo financeiro era muito grande. Todos os anos a gente perdia muito dinheiro e tinha que ficar explicando para o acionista. E quando a gente olhou para aquele indicador de engajamento, aquilo foi uma luz para todos nós. Primeiro que, com aquele modelo que a gente tinha, os nossos líderes eles eram muito arrogantes. Eles achavam que o que eles estavam fazendo estava dando certo. Inclusive, ao ponto de entrar num programa de treinamento, o instrutor ficar falando de liderança, eles falaram, que babaquice, isso não funciona, essas coisas todas, tal. E aí eu lembro que eu marquei a reunião para a gente falar daquele indicador do baixo engajamento naquela época. E aí eu me lembro da liderança que muito arrogante, inclusive contra os consultores. 2 dias de workshop, eles estavam naquela arrogância enorme. Aí no final do segundo dia eu disse para os consultores, é sério isso, né? Um consultor incrível, um consultor maravilhoso. Acho que um dos gênios aí que me ajudou a fazer grandes mudanças, inclusive no meu pensamento, um cara chamado Jorge Patrão. E esse cara, olha só que coisa interessante, eu falei para ele, Jorge, acho que chega, agora é comigo, eu vou encerrar o dia hoje. Ele falou, tudo bem.
Tá tudo certo? Eu falei, tá tudo certo. Aí eu fui encerrar o dia. E na hora que eu falei para os caras, falei, e aí, o que vocês acham? Aí começaram, né? Falando do que eles acreditavam de liderança, tem que mandar mesmo, essa coisa toda, tal. Aí foi quando eu mostrei o indicador de engajamento. Aí mostrei lá, o nosso indicador de engajamento é de 16%. Então, vocês estão falando aí que vocês sabem tudo de liderança, vocês são uns merda, porque está todo mundo reclamando de vocês, né? Ninguém acredita no que vocês falam. Olha o que os caras estão falando de vocês. Aí fui abrir a pesquisa, e além de abrir a pesquisa, também fui trazendo os outros indicadores para o nosso negócio, tudo aquilo que estava envolvendo a gente. O Ministério Público, Ave Maria, todos os dias querendo me fazer assinar um TAC, era uma diversão, uma verdadeira diversão. Eu mal conseguia dormir. E nós fizemos um pacto. Aí no dia seguinte, a gente ainda tinha mais um dia ainda para tentar achar os caminhos entre todos nós, e nós fizemos um pacto. O pacto foi muito interessante. Nós decidimos que nós iríamos colocar o ser humano no centro. Entendeu? Ser humano no centro. Como é que a gente vai fazer isso? E é óbvio, quando a gente ainda não tem nada, fica muito difícil. Aí, primeira dificuldade que aparece, o cara, tá vendo, esse negócio não dá certo, essas coisas todas e tal. Mas a gente precisava ter coerência e consistência. E dentro da Corsa, nós começamos a fazer esse processo de reformulação. É fato que uma parte dos líderes abraçou com a gente, uma parte dos líderes começou, mas depois começaram a dar mais problema do que solução para a gente, mas também ajudou a gente em outra coisa. Nós começamos a olhar para dentro de casa para ver quem eram as pessoas que poderiam nos ajudar na transformação. Quem eram os líderes genuínos, não os gestores genuínos, os líderes genuínos. E aí eu comecei a descobrir um monte de gente incrível dentro da empresa que poderia ajudar a gente. Jovens, talentosos, que os outros falavam, mas ainda nem sabe. Eu falei, não importa, ele sabe liderar. E o restante a gente vai ensinar. E nós começamos a fazer o processo também de preparação da linha de sucessão desses líderes que nós tínhamos lá. E as pessoas que estavam chegando, a gente já foi ajudando eles a terem um novo pensamento a respeito do que seria, qual seria o tipo de resultado que a gente queria lá. Isso ficou tão forte que nós já... E aí nós já promovemos a primeira geração, essa primeira geração já entregou para a segunda geração e está funcionando de uma maneira muito legal. E é tão forte isso que quando a cultura, porque a cultura você não transforma de um dia para o outro, foi um dia depois do outro, todos os dias tendo que lembrar a gente, mas nós estamos indo de acordo com o nosso grande propósito, e o nosso propósito lá é reforçar vidas, não é vender lonas para pneu. Lonas para pneu é o produto que faz com que a gente possa ter os recursos financeiros para continuar reforçando vida. Então, vamos reforçar bem as vidas, porque eu vou produzir boas lonas e mais gente vai querer comprar minhas lonas. Esse foi o desenho dentro da Corsa. E a gente começou a fazer a transformação. Olha, não precisou muito não, viu? Só dar essa calada na liderança para dizer para eles, olha, não é mandando que você vai conseguir. Você precisa ouvir as pessoas. Só nesse primeiro passo já teve uma grande transformação. No primeiro ano, a gente conseguiu break-even. Olha que coisa interessante. Ou seja, um ano de plano de trabalho com o ser humano no centro, em um ano a gente já conseguiu break-even. A gente vinha perdendo milhões de dólares todos os anos, de uma maneira quase que inexplicável, porque nós não fizemos nenhum investimento em equipamento, nada disso. No primeiro ano deu break-even. No segundo ano, o resultado operacional já começou a ficar positivo e a gente já começou a ter a oportunidade de fazer os pagamentos dos endividamentos. Olha que coisa interessante. O endividamento era muito alto. Passou mais um ano, aí os bancos de primeira linha começaram a se aproximar da gente. As taxas de juros já eram mais baixas. Tudo começa a ficar maravilhoso e próspero. Quando você dá o melhor para as pessoas vão dar o melhor de si para aquele negócio vai ter resultados extraordinários que vai impactar positivamente as pessoas. Depois você não sabe mais nem por que as coisas são do jeito que são. Hoje é tão forte que eu tenho dificuldade de contratar um líder do mercado. Às vezes as pessoas falam para mim, pô, quando aparecer uma boquinha lá, você me leva para trabalhar lá na Corsa? Eu falo, pô, poderia levar sim, mas não é porque eu não quero líderes do mercado, é porque os estilos de fazer gestão voltado para o resultado que tem no mercado, que está impregnado ainda no mercado, na hora que a pessoa chegar lá dentro, ele fica perdido. Porque lá dentro é o seguinte, você vai ter que ouvir, você vai ter que conversar com todo mundo, você vai ter que pensar no futuro, como é que a gente vai fazer uma grande ponte de transformação para essas pessoas. E na hora que a pessoa chega com aquele estilo de, espera aí, é só pedir uns relatórios, vamos aqui nos indicadores de desempenho, essas ferramentas tradicionais não funcionam muito bem dentro da Corsa, é muito doido.
E é tão maluco que hoje nós estamos numa crise enorme. E aí perguntaram para mim, eu até estava numa live com o pessoal da BRH, e aí uma das perguntas, faz parte de nós, né? Aí falam para a gente, mas e aí? Como é que vocês vão fazer? Porque você hoje está com volume menor. Sim, o que eu conseguir vender, entra dinheiro no caixa. O que eu não conseguir, eu procuro o banco. Mas chega uma hora que o seu endividamento vai ficar muito alto. Cara, esses caras já me ajudaram a pagar dívidas tão altas que o que eu puder dever agora ainda é pouco perto daquilo que eles me ajudaram. Levaram a saldar a empresa inteira, né? Então, quando a gente acredita nas pessoas, tudo fica muito mais fácil. Aí falam para mim, isso é romantismo. Não é. É resultado. Eu sou louco por resultado financeiro, gente. E não tem coisa para dar resultado financeiro melhor do que gente. Olha que coisa louca. Você faz investimentos numa máquina para ganhar 1%. 5% e gasta milhões. Com gente, você trata eles com respeito, eles vão dar 3 vezes mais do que isso. Legal. Luiz, tá chegando algumas perguntas aqui. Uma delas eu acho que Manda. você já respondeu em parte, que era sobre se há possibilidade de desenvolver um líder, e eu entendi pelo seu comentário que isso é possível, e se teria sugestão para o pessoal de literaturas e outros que tratem mais desse tema para se aprofundar, para as pessoas se aprofundarem mais. Eu olhei aqui para o lado, mas é porque eu li muito também, né? Ninguém vai desenvolvendo essas coisas aí sozinho. Eu li muitas coisas e tenho uns conceitos. Um deles que eu me aproximei muito foi um conceito chamado capitalismo consciente. E o autor desse conceito é o Raj Sisodia. Esse é um indiano incrível. E hoje, para você ter uma ideia, o último livro dele, ele chama as organizações de healing companies, ou seja, organizações que como é que a gente fala? Que curam as pessoas. Ele fala que se o ambiente é bom, a pessoa está mal em casa, ele vai para o trabalho e fica bem, né? Então, nós queremos chegar nesse ponto. Então, esse Raj Sisodia, ele fala desse assunto. E ele tem alguns livros que ele publicou no mundo, mas um dos livros que eu também li é um que fala Everybody Matters, todos são importantes. Anotem aí, todos são importantes. São cases de coisas que aconteceram no mundo que foram transformando o modelo de negócios. E aí os resultados são impressionantes. Outra coisa que eu também recomendo é o Gallup. O Gallup, você vai lá nas pesquisas do Gallup, entra no site do Gallup, tem várias pesquisas que falam de engajamento. Também vai falar sobre isso. Eu também falei da Yale Hilt. Se você entrar no site do Great Place to Work, ele também tem vários indicadores positivos de desempenho de negócios, o GPTW, né? Acho que é gpt.com.br ou greatplacetowork.com.br, também vai falar coisas incríveis a respeito de indicadores sobre isso. Porque quando estava 16%, uma das coisas que eu fiz foi perguntar o que o mundo fala sobre esse assunto. Aí eu fui descobrir que as organizações que tinham maior índice de felicidade no trabalho e maior índice de engajamento faziam dinheiro. Eu me conectei primeiro com esse aspecto, mas depois eu fui entendendo que isso fazia parte de um ecossistema organizacional. E aí alguns autores muito importantes serviram como radar para mim em termos de leitura, e o Raj Sisodia e o Bob Chapman, os dois juntos, escrevendo muitas coisas legais, e isso vale muito a pena. Então, eu recomendo que busque esses indicadores para poder falar internamente. Mas como as pessoas... A gente sempre tem que pensar no seguinte, como as pessoas ainda são muito voltadas para aquele modelo tradicional, né, de finanças, cliente e processos, né? Isso é o modelo do negócio. Aí tem gente que fala, mas para ter inovação você precisa de pessoas. Aí deu uma desenhada, colocou as pessoas lá embaixo da a casa estratégica. Você pode ver, sempre os negócios das pessoas estão no subsolo, né? Que colocam tal. Inclusive a nossa casa estratégica, você tem as pessoas ali no meio, mas ainda não está lá em cima. É um negócio muito doido, porque sempre os modelos sempre foram voltados para o cliente, né? E eu não digo que não deve ser, porque o cliente também é formado por pessoas. Então, se você... Eu aprendi com um autor recentemente, aí, daqui a pouco eu lembro o nome dele, né? Que o negócio dos negócios são as pessoas, né? Então, como é que a gente vai fazer a grande transformação dos nossos negócios olhando mais para as pessoas, porque eles compram mais e tudo mais, né? Então, pessoas, eles amam empresas que amam gente. Olha que coisa incrível. Pessoas
amam, empresas que amam gente. Então, tem um monte de gente, eu tenho poucas vagas, eu queria ter um negócio maravilhoso aqui. Esse mercado ainda não está do jeito que a gente quer, a gente vem de crises diferentes aí nos últimos anos, mas eu estou com o meu resultado ali, tá funcionando bem, coisa e tal. E na hora que isso acelerar e que expandir, tem um monte de gente querendo trabalhar comigo. Eu tenho certeza que vou contratar um bocado de gente boa aí nesse mercado todo aí, vamos dar um monte de oportunidade para as pessoas. E por que nós vamos fazer isso? Porque as pessoas querem o sucesso da Cordsa, porque as pessoas querem trabalhar lá. Olha que coisa interessante, porque as pessoas olham para a gente e já se apaixonam aqui. Perto daqueles que são da nossa região aqui, né, Cris? Tem alguns que nunca ouviram falar, porque a Cordsa é uma empresa que foi aparecer para o Brasil no ano passado, assim, meio que no susto, nem eu esperava. Aí, no ano passado, foi anunciado, Cordsa, a melhor empresa para trabalhar no Brasil. Nem eu falei, rapaz, vou ser muito sincero para você, eu chorei horrores, pensando, não é possível, meu Deus, você está me dando coisas que nem eu posso carregar, são emoções que nem eu posso carregar, né? E isso é muito bom, a gente poder se conectar com esses indicadores para ajudar. Mas tem uma outra estratégia que é muito importante. Você quer ver a mudança de desempenho? Não pense na empresa inteira, pense no seu pedaço, né? Então, se você é o gestor da área de finanças, ou gestor da área de logística, ou gestor da área de, sei lá, produção, de RH, cuide do seu pedaço com esses princípios do engajamento. Você vai receber resultados tão incríveis que os outros vão querer te copiar. E aí você depois expande isso para a empresa inteira. Então, essa foi uma das formas que nós encontramos. O cara de finanças nosso, que é o Marcelo, o cara é mais pessoas do que eu, né? E com uma vantagem além de mim. Ele é muito melhor gestor de pessoas do que eu, porque ele, além de tudo, ele entende dos números. Olha só, ele ainda transforma tudo aquilo que é de bom em números no final, né? É muito bacana. O Federico aqui está falando que o Galo fala que 70% do engajamento dos colaboradores depende dos líderes e 70% dos líderes não estão preparados. Olha aí, o Federico já foi lá buscar e ele está certo, Federico. Isso mesmo, esses são os dados que eu também acompanho. Maravilha, viu? Tem algumas perguntas aqui ainda, mas agora, assim, o nosso tempo passou voando, os nossos 40 minutos, faltam 4 minutos apenas para encerrar a nossa live. Passou rápido demais, né? Mas quando o assunto é bom, né? E isso acontece, né? E então, colocando uma última pergunta aqui, ver se a gente consegue responder rapidinho. Vamos ver aqui, deixa eu voltar aqui. Como fazer, estou juntando algumas perguntas, mas como promover essa mudança cultural, né? Principalmente em empresas tradicionais e super hierárquicas, né? Assim, eu não sei se nesses 3 minutos a gente consegue responder. Sim, bom, a primeira dica é comece do pequeno para o grande, né? Comece com as coisas simples, para depois você ir para as coisas maiores. Comece respeitando as pessoas, com os fatores elementares do respeito ao ser humano no dia a dia. Isso está no trato, em dizer um genuíno bom dia, mas se você quer transformar uma organização, tem uma chave que você não pode esquecer. Comece escutando. Abra o seu canal de escuta, porque tem muitos líderes falando, achando que está falando com todo mundo, mas ele está falando sozinho, porque as pessoas não suportam. Então, a grande pergunta que a gente tem que fazer para os líderes é: o que você diz para as pessoas? Você acredita mesmo que eles absorvem ou não? Não é melhor a gente ouvir, né? E tentar inverter o canal. Se eu tivesse que dar uma dica, porque o nosso tempo é muito curto, eu daria essa. Dentro da nós começamos a ouvir todo mundo, né? Então, os nossos líderes, eles são preparados para ouvir as pessoas sempre. A gente não sai empurrando nada em ninguém, né? Eu tenho aí, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa agora, em meio a tudo isso, né? Eu quero fazer uma pesquisa junto com o pessoal da FIA e do UOL, né? Que agora tem uma história toda aí. E aí, para fazer essa pesquisa, amanhã eu tenho uma reunião com a liderança. E eu vou perguntar para eles: e aí? Podemos fazer? Vamos medir para a gente saber como é que estão as coisas nesse momento? O que mais a gente pode fazer para melhorar? E aí, certamente, eles vão sair desse bate-papo comigo, vão falar, eu tenho certeza que eles vão falar: espera um pouco. Eles vão dizer: vamos medir sim, mas deixa a gente conversar com o pessoal, porque as pessoas vão dizer: não, vamos medir sim, vamos entender, porque você precisa ouvir, você precisa ter registros e dados que te ajudem a guiar o seu negócio. Os registros de dados, a gente pega registro de tudo quanto é lugar. Mercado financeiro, que fala que o PIB vai ser tanto, e depois, no final do ano, o PIB não foi aquele tanto, não sei o quê, mas a gente não ouve quem está do lado da gente, velho. É um negócio maluco. A gente pega todos os indicadores do mundo, mas não ouve quem está perto da gente,
Já está ali, é só perguntar para as pessoas como é que a gente ajuda você a entregar resultados melhores. Você não está falando como é que eu te torno feliz aqui dentro. Pode vir, né? Salário, essas coisas, mas ninguém nunca me pergunta isso. As pessoas sempre falam para mim, olha, troca a minha ferramenta de trabalho, por que vocês não colocam um programa assim, assim, assado? Por que vocês não colocam um programa daquele outro jeito? Vocês não ajudam a gente para a gente poder fazer o trabalho dessa outra forma? Por que você não me treina em tal coisa? Aí, na hora que a gente começa a entregar isso para as pessoas, o resultado vem. Começa a vir assim, de uma maneira incrível. Então, escute e atenda. Tenha escuta ativa. Isso. A escutar genuinamente, né, Luiz? Perfeito. Muito obrigada, te agradeço muito pela sua presença, por ter despendido esse seu tempo tão valioso, né, com a gente, com o time. Tivemos 65 pessoas dentro da nossa conversa, do nosso bate-papo de hoje à tarde. Era um horário, né, um pouco complicado, mas eu te agradeço muito. Obrigada mesmo. Estou colocando aqui o meu Instagram. Instagram é Lfranco Oficial. Se tem alguma outra pergunta, vá lá e pergunta por lá. E muito obrigado a todos vocês por terem dedicado esse tempinho para estar aí com a gente, dar essa oportunidade da vida de vocês para um diálogo com a gente. Adoro vocês. Obrigada. Viu? Até mais. Obrigada. E no canal Descomplicando a Qualidade vai ficar gravada essa live e a gente vai dividir depois. Maravilha. Obrigada. E vamos complicar tudo aí, né? Vamos. Enquanto o Zoom não derruba a gente pode ir aqui, ó, dando um tchau para o Claudemir, para todo mundo, né?